Aqui no estúdio hoje, o Ricardo Vargas tira dúvidas suas sobre nutrição, de maneira bem grande, bem ampla. 12981352908. Eu falo bem amplo porque o Ricardo fala sobre vários assuntos dentro desse assunto de saúde. A Sandra quer saber se o uso de canela é bom para os diabéticos. Olha, tem muitas pessoas que falam, mas não tem nenhuma pesquisa que prove que realmente faça bem. E a gente ainda deve lembrar que canela é um irritante de mucosa gástrica, você pode piorar nessas questões. E em algumas pessoas também podem ter um certo aumento de pressão sanguínea. E aí, se realmente aumenta a pressão, não seria bom para o diabético. Por quê? O aumento da pressão sanguínea quer dizer que o seu sangue ele é ejetado do coração com uma pressão maior e a quantidade de atrito que esse sangue vai gerar na parede, no vaso sanguíneo é maior. Para quem já é diabético, a quantidade de solutos, ou seja, de açúcar presente ali nesse sangue, faz com que esse atrito aumente. Com o aumento da pressão, aumenta ainda mais e aumenta o risco da formação das placas de ateroma. Então, teria que levar em consideração esse aspecto somente do aumento da pressão e o desconforto gástrico que pode gerar. A Vânia de Serra, no Espírito Santo, quer saber como fazer para equilibrar as fibras. Ela diz assim, já estou chateada porque eu não consigo deixar os alimentos que eu já consumo. Bom, fibra é um problema, porque assim, se você for olhar para o consenso brasileiro de constipação intestinal, eles dizem que se você for ao banheiro de 3 a 4 vezes na semana, está normal. 3 a 4 na semana? Normal. E eu não considero isso normal. Por quê? Por que não? Porque eu olho para a fisiologia. A fisiologia diz assim, toda refeição gera estímulo gastrocólico, ou seja, o número de vezes que eu como deveria ser igual ao número de vezes que eu vou ao banheiro para eliminar esses dejetos. O número de vezes que eu como. A recomendação hoje é se comer 6 vezes por dia. Multiplicado por 7 numa semana, daria 42 refeições. Poxa, você faz 42 refeições, você vai 4 vezes ao banheiro evacuar, você está devolvendo o dízimo das fezes. Só 10%, né? E fica fazendo o que com esses 90%? Retendo dentro do seu intestino, formando fecalomas. Então, o ideal não é também comer 6 vezes ao dia. O ideal é você comer somente 3 vezes ao dia, boas refeições, diminuindo o valor calórico da primeira refeição para a última. E você precisa comer alimentos na versão integral, muitas frutas, hortaliças, leguminosas, que é feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, e aí você vai conseguir equilibrar a quantidade de fibra que você precisa ingerir. Essa quantidade proposta de 20 gramas a 30 gramas de fibra é muito pouco, é para um funcionamento intestinal desse porte que eu falei. O ideal é que você consuma por volta de 50 a 60 gramas de fibra e só com uma alimentação inteiramente integral, muita fruta, verduras e hortaliças, que você vai conseguir equilibrar. Outra pergunta aqui, Ricardo, é do Carlos Henrique de Inhoaíba. Ele quer saber se existe, ele escreve assim, algum suco de baixa renda para limpar as impurezas do organismo. Olha, limpar impureza de organismo não é fazer uso de um suco detox. Para você poder fazer a limpeza do seu organismo, você precisa ter um estilo de vida que promova detoxificação. Esse é o termo correto. A gente fala desintoxicar, mas é detoxificar. E quando você pensa nessa detoxificação, é o estilo de vida que você leva. Então, não é simplesmente tomar um suco, mas é que tipo de líquido que você está bebendo. Está bebendo quantidade suficiente de água? Está ingerindo quantidade suficiente de fibra? Porque seu intestino tem que funcionar. A limpeza acontece, a nível intestinal. As pessoas não bebem quantidade suficiente de água, não comem quantidade suficiente de fibra, não fazem atividade física, não cuidam com o seu padrão de sono, o intestino não vai funcionar de maneira adequada. Aí você pode tomar quanto que você quiser de suco que você não vai conseguir promover a limpeza. O problema é que foram anos, muitas vezes, formando aqueles fecalomas que eu citei na pergunta anterior, que eles vão aderindo até na mucosa intestinal, até que você consiga, por exemplo, remover isso quando você promove uma mudança do padrão de estilo de vida. Então, o seu intestino funcionando de maneira correta é o melhor investimento que você pode fazer para passar por um processo de detoxificação. Só a mudança resolve para o caso dos fecalomas, Ricardo? Ou muitas vezes vai ser necessário buscar o médico para poder fazer essa limpeza? Em alguns casos você vai ter que procurar, você vai ter que fazer o enema, né? E vai ter que conseguir fazer a eliminação. É interessante, se você, por exemplo, nunca teve uma alimentação saudável e você já tem mais de 40 anos, procurar um médico, um gastro, para que ele possa fazer um exame onde ele vai fazer essa verificação. E aí, baseado nesse exame, ele vai dizer quais são os procedimentos para fazer essa limpeza. Mas o estilo de vida é o que promove o processo de detoxificação de melhor maneira. Então, é viver detoxificando.